Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que assim nos dão para que a gente possa, em conjunto, estar aqui nessa escola chamada Vida, onde estamos, de uma certa forma, com todos vocês, estarmos vivenciando a espiritualidade, os ensinamentos tão maravilhosos da doutrina espírita que nos traz a nossa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós ainda estamos, vamos dizer, caminhando, somos iniciantes nessa caminhada que nos fala da questão da espiritualidade. Nós hoje temos todos os tratamentos tragos pelos médicos da Terra, pelos aqueles que têm o conhecimento através dos ensinamentos científicos e que são muito importantes e que devem ser levados sempre com uma seriedade, com responsabilidade. Mas quando nós adentramos a um centro espírita, espiritualista, que trata nas questões da mediunidade, nós trabalhamos com efeitos da questão da espiritualidade. E para nós que ainda estamos, digamos, gatinhando nesses conhecimentos, nós estamos aprendizes ainda nestas questões, nós estamos precisando a cada dia, a cada momento, nos conectarmos às palestras, ao grupo de estudo que a casa oferece, porque essa é a maneira que nós vamos fazer o quê? A mudança na forma de tratamento nosso. Nós temos o médico da Terra que faz o seu exercício, que faz o seu tratamento, que faz aquela necessidade que é muito importante. Mas nós também necessitamos de tratar o nosso espírito, tratar a questão da nossa parte espiritual. E é de uma grande importância. É muito importante que a gente tenha. Para isso que nós adentramos ao Centro Espírita, nós buscamos este conhecimento, esta escola que nos traz aqui, a cada momento que entramos naquela porta, nós tenhamos a certeza que existe uma grande equipe trabalhando com cada um de nós. Eu digo, quando trabalha é o consulente e muito mais com os médiuns. Somos nós, médiuns, que estamos aqui, que temos este meio entre o mundo material e o mundo terreno, temos uma grande responsabilidade de nos tratar. E este que estamos a cada vez no exercício da mediunidade, nós estamos buscando o nosso tratamento. Nós nos tratamos e ajudamos, e nós queremos despertar a cada um a necessidade do conhecimento da espiritualidade, nesta ferramenta linda e maravilhosa, que ela nos proporciona cada dia que há adentrar aqui uma oportunidade de tratamento, de ensinamento, de vivência, de ter um foco diferente, uma forma diferente de como compreender e como assistir à questão da espiritualidade. É de extrema importância que a gente aprenda sobre isto. E à medida que nós, a cada semana que viemos a um centro, viemos a uma casa, viemos a essa oportunidade, pode ter certeza que nós estamos sendo assistidos, nós estamos sendo curados, se não às vezes da questão física, mas nós estamos tratando o nosso espírito. E esse tratamento é muito bom, porque toda doença a gente acha que ela vem do corpo. Não, ela vem primeiro do espírito ela transporta para o corpo, e a gente vai ter que fazer este tratamento, que é muito importante. E às vezes a gente precisa não curar o corpo, mas curar primeiro o espírito. E a gente não, às vezes não tem essa noção, a importância que tem de curar o nosso espírito. Que às vezes o nosso espírito está tão sofridinho, está tão que, magoadinho, está tão enfermo, e a gente não está percebendo. E esta é uma importância que nós precisamos ter. E isso, esta escola que se chama Doutrina Espírita, a Casa Espírita, com o passe, com o atendimento médico, com a água fluidificada, com todos os ensinamentos que a gente tem que levar para a nossa mudança de conduta, de ação e reação. Mas, amados, na noite de hoje vamos falar de algo que é muito importante: depressão. Quem é que já passou, está passando? Levanta a mãozinha, só.
Estamos em casa, né? Que maravilha, né? Vocês já viram como é bom? Já se tocaram como é bacana, né? Eu fazia palestra e falava sobre depressão, era tão vago. Tão, parecia uma coisa assim que era da boca para fora, aquela coisa sem o sentimento, sem a emoção, sem a vivência. Depois que adentrei e tive a oportunidade, eu digo assim, a depressão para mim funcionou como uma grande escola. De eu poder, primeiro fui me tratar, procurei um médico, um psiquiatra, um psicólogo, centro espírita, centro espírita, centro espírita, centro espírita, né? E aí diz assim, pô, mas Kleber, há tantos anos tu vivencia a doutrina espírita, mas como é que tu caiu? Eu digo, gente, como todos nós. Te lembra que eu falei antes que a gente vem com as nossas doenças ligadas ao nosso perispírito? Ó, tá lá. Ela tá lá ligadinha. Basta que eu tenha alguma vivência na minha vida encarnatória em que ela vai ser despertada. Então ela está quietinha lá. Daqui a pouco uma frustração, daqui a pouco um incômodo, daqui a pouco a separação de algum maninho que a gente ama muito, que veio a desencarnar, daqui a pouco uma questão financeira, daqui a uma questão profissional. Ou seja, são vários pontinhos que elas vão estar ali, que vão nos despertar a nós entrar numa tristeza, numa melancolia. E muitos de gente, nós não temos assim a expertise de saber, né, do que nós estamos passando, aquela tristeza que ela vai nos invadindo e que a gente quer ficar só encostadinho lá naquele escurinho, naquele breuzinho, né? Eu digo, nós somos ingênuos até, porque a gente vem adentrar a essas questões da psicologia, da psicoterapia, dessas formas de tratamento, e isso é muito recente. Então a gente está hoje ainda aprendendo de como poder nos auxiliar e auxiliar a todos os nossos irmãos que estão passando por um momento desse. Eu me lembro que há uns 5, 10 anos atrás, quem está com depressão é porque não tem o que fazer. Vai lavar uma louça, vai limpar um pátio. Gente, e isso que a gente escutava. Eu disse, não, mas peraí, né? Não é bem assim, eu acho que tem alguma coisa diferente. Eu vejo alguns palestrantes ainda fazerem alguns julgamentos e trazer até que... Eu estava escutando essa semana, eu estava escutando um palestrante falar, porque Chico Xavier dizia que aquele que está em depressão é porque ele não tem nada que fazer. Eu digo, não, mas não é isso. Eu tenho certeza que Chico não faria algo nesta forma. Né? Não está nos ensinamentos deles. Mas a gente tem que vivenciar que esta depressão, ela é muito da doença do século, do momento. Porque nós estamos hoje com a nossa questão de evolução intelectual muito avançada, mas a nossa evolução moral muito atrasada. Então existe um grande conflito entre as nossas evoluções e nós precisamos aprender isso. Então a gente precisa estar atento com a gente, com os nossos familiares, colega de trabalho, algum vizinho, alguém que ou está muito alegre ou está muito triste. Isso demonstra que aquela pessoa que não está nessa natureza, ela está vivenciando por algum fato, algo que não está normal daquela pessoa. Então a gente precisa ter um cuidado. Nós precisamos prestar atenção. Não podemos ser ingênuos. Né? E a gente também não precisa ser orgulhoso e dizer, não, comigo não vai acontecer. Gente, isso acontece com todos nós que temos aquela predisposiçãozinha. Vem vinculada ao nosso espírito, ao nosso perispírito, está ligadinho ali. Então, ele pode ser despertado. Além do mais, ele pode estar, por alguma ocasião, alguma situação, aqueles nossos queridos, amados, aqueles espíritos tão maravilhosos chamados obsessores, né? Que eles podem, por alguma necessidade, eles vão estar ali nos atormentando. Eu digo que eles nos despertam. Porque a gente, muitas vezes, a gente tem aquela questão pejorativa, aquela questão, não, mas se é um obsessor, ele veio. Mas às vezes ele veio com a questão de nos prejudicar. Mas ele às vezes vem na condição de nos alertar também. Ele vem e a gente não percebe. Né, que essas almas são caridosas. Então, gente, não tenhamos orgulho, não tenha aquela questão de dizer assim, não, comigo não acontece. Tenha simplicidade. Gente, eu preciso de ajuda.
pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Eu vou lá fazer Vocês têm atendimento fraterno na casa? É? Quintas? Show de bola. Vou falar com alguém que vai me dar um enfoque da doutrina espírita porque eu estou passando. Gente, é maravilhoso. É a gente conversar, dialogar, tirar dúvidas. Então, o atendimento fraterno que é feito é para isso, para a gente expor, não precisa, né, se sentir diminuído, inferiorizado. Nós temos que ser limpos, não precisamos ter isso aí. Né? E sabemos que, às vezes, a gente trazer uma situação que a gente possa estar passando, a gente talvez poderá ajudar muitas outras pessoas. E é isso que é importante, nós precisamos estar aqui para nos auxiliar, e às vezes nos auxiliando, a gente também está auxiliando alguém que poderá estar passando por uma situação muito semelhante. E eu digo que cada vez que a gente tem a oportunidade de trazer um aprendizado, de trazer uma necessidade, de trazer uma experiência, a gente auxilia a muitas pessoas. Podem ter a mais absoluta certeza. E essa depressão, que ela é forte, ela é drástica, ela tira a vida, sim. São 350 milhões de espíritos hoje que estão sofrendo, encarnados, sobre depressão. Gente, olha que a quantidade é muito. Uma pessoa a cada 8, hoje, encarnados, está sofrendo sobre a depressão. É uma quantidade muito grande. E a gente precisa que isso não venha a crescer. Nós precisamos, por quê? Que isso cada vez diminua e respeitamos isso. Nós precisamos acolher a todas estas pessoas que estão passando para isso. E o nosso esforço, a nossa dedicação na libertação desta doença, porque a gente não precisa... eu acho que eu venho aprendendo algumas coisas. A gente não trata a doença, que é um erro normal. Nós temos que tratar a saúde. Eu tenho que ter uma saúde forte. Então, eu vou tratar o meu corpo, a minha saúde, eu vou me restabelecer para que eu possa ter forças para que meu organismo gere, né, antídotos, gere um próprio medicamento que ele combata aquelas doenças que hoje me atacam. Então, eu preciso tratar não a doença, eu preciso tratar a minha saúde, para que ela esteja forte, para que ela esteja fortalecida. Para isso, uma das questões é fazer o que a gente está fazendo. Buscar o entendimento da espiritualidade. E hoje a gente ainda não sabe. Nós somos aprendizes. Desde 1857, com a codificação de Kardec, que ele começou a explicar sobre a questão da mediunidade, que ele começou a ter esse entendimento, é que nós hoje estamos descobrindo a doutrina espírita. Ela é muito nova. E ela, nova para nós, a gente tem que saber que, à medida que eu adentro a doutrina espírita, muda a minha forma de pensar. Algum de vocês tinha pensado que a gente tem que tratar primeiro o espírito? Ou que a gente precisava tratar o espírito? E ele é algo tão importante quanto ir no teu psiquiatra, que ele vai te ver uma medicação, ele vai ver um tratamento para ti. O psicólogo, muito importante. Ele vai nos abrir a forma de eu entender como é que eu estou vendo. E normalmente a gente tem a questão da depressão, a gente entra em uma síndrome. Não sei se vocês já vieram falar do cachorro correndo atrás do rabo. Não? Como é que a gente fica no pensamento? O nosso pensamento, ele vai, daqui a pouco eu estou de novo no meu problema. O pensamento vai e eu volto de novo no meu problema. Como é que o cachorro, às vezes, quer correr o rabo, ele não vai ficar correndo assim, em rodinha? É assim nós, quando estamos vivenciando um problema que a gente não consegue sair daquilo ali. E um psicólogo, o que ele faz? Ele faz com que a gente saia desta situação e tu vai ser um espectador do teu problema. Olha para o teu problema. Visualize ele bem. Certifique-se que ele realmente é um problema que é tão importante ou tu está valorizando ele ao máximo? Ou será que a gente olhar para o lado, como é que a gente vai vivenciar, olhar assim, pensei, mas
será que o meu problema é tão grande assim? Não que não seja. Porque eu digo assim, se eu perguntar a cada um de vocês, hoje estará um probleminha aqui. Mas eu já vivenciei um que você não vivenciou. Então, para mim, é mais fácil estar vivenciando. Mas eu estou vivenciando ele na primeira vez. Essa primeira vez ela vai ser desconfortável, ela vai ser desafiadora, eu vou ter certas dificuldades em enfrentá-las. Mas eu preciso sair da posição, olhar o probleminha ali, para que eu não vá potencializar. Na medida que eu potencializo um problema, a minha vibração ela vai caindo, eu vou entrando numa situação de baixo astral, vou, né, baixando tudo isso, eu dou campo para quem? Para os obsessores. Eu abri uma porta para eles. E nessa necessidade, como é que vai acontecer? Eles vão me deixar desequilibrado e eu vou cada vez mais entrando para o fundo do poço. Então, precisamos estar atento. Tratamento na casa, gente. Vocês viram que o irmão falou do celular, né? Cara, de uma importância. Ele fala porque é uma coisa que me incomoda bastante. Eu tenho que ter 40, 50, 1 hora aqui dentro. Mas que essa 1 hora seja aqui dentro. Tem ação. Eu entrei naquela porta, um espírito já encostou em mim. Opa, o Kleber está precisando. O que ele está precisando hoje? Gente, eu estou sendo tratado aqui. Além de uma equipe que tem na minha volta aqui me auxiliando, maravilhosa. E eu estou com eles aqui do lado, olha, e eu estou vendo a carinha de cada um de vocês e eles vão, vai, te lembra disso, te lembra daquilo e tal. E eles estão me dando o medicamento porque eu estou sendo tratado aqui. Então, imaginando se eu estou aqui com o celular pensando aqui, o celular toca, eu já, ai meu Deus do céu, alguém quer falar comigo, né? Piririm, pim, 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 alguém ligou para mim. Gente, não vale a pena. Às vezes as pessoas dizem lá na casa espírita, eu digo assim, se tocar o celular vai desencarnar. Eu digo, é brincadeira, tá bom? É brincadeira. Mas é uma questão. Então, a gente precisa adentrar aqui, estar inteiramente aqui, fazer uma prece, fazer uma oração, deixar que a espiritualidade possa te alimentar com a necessidade que o meu espírito aqui precisa. Que isso nos dá uma força, nos dá uma energia, nos dá uma vontade de viver e de aprender e de querer tratar do meu espírito. Quando eu chego na câmara de passe, que eu vou entrar ali para o passe, para o tratamento médico, a gente já está totalmente preparado. A espiritualidade está na nossa volta, nos dando todo o embasamento, toda a estrutura, tudo aquilo que a gente precisa. Facilita o trabalho para todos os lados. De lá e daqui. Porque a equipe espiritual chega aqui e diz assim, meu Deus do céu, essa galera aqui tá pesadinha hoje. Vamos buscar. Porque não pararam de falar 1 minuto, não estavam atentos, não estavam em prece, não estavam em oração, não estavam. E a gente que trabalha lá dentro, eu sei, a minha mediunidade, ela, se eu não sinto a sintonia do salão, eu não consigo me conectar. Já aconteceu de eu sair de dentro lá para chamar o pessoal a atenção e o pessoal estava em silêncio. Sabe como é que eles estavam em silêncio? Sem falar. Mas na questão de pensamento, de coisa, era um barulho que estava me afetando. E eu tive que... Depois eu fui entender o que estava acontecendo. Porque as pessoas não estavam em prece, não estavam em oração, não estavam em conexão com a espiritualidade. E o que a gente acontece com toda essa baixa vibração? Nós somos assistidos aí pelos nossos obsessores. E esses obsessores, quando a gente não está nesta boa vibração, vai nos trazer aquilo que a gente não quer. A doença vai ser potencializada e não vai ser amenizada. Aí as pessoas dizem, pô, mas aquela casa é fraca, eu nunca mais vou lá. Não, mas aquela casa não dá, aqueles médios são muito ruins, né? Eu não vou mais naquela casa. Gente, não é a casa, é nós. O que eu acho de ruim da doutrina espírita é que ela não te promete nada, ela diz, busca, te muda, te transforma, que aí tu receberá. Entendeu? O pastor Kleber não ajuda ninguém.
A minha mediunidade, se eu não tiver uma conexão, a gente não vai ter. Da nossa mediunidade, que somos aqui nós médios, que estamos aqui, como todos vocês são médios, só tem que, né, tirar a vergonha e vir trabalhar um dia também, que é maravilhoso. Tá? É uma necessidade que é muito bacana, isso é muito importante. Então, tudo isso vai nos potencializando que a gente possa buscar a grande transformação. E a gente vai vendo que quando a gente ergue essa vibração, que a gente deixa que a espiritualidade trabalhe, que a gente vê, o processo de depressão cai. E aquilo que a gente escuta os médios nos falar, os médicos nos falar, uma boa academia, um bom exercício físico, uma boa caminhada, não te deixar, né, ficar em ambientes escuros, não deixar de ambientes que a gente possa ficar inferiorizado, buscar uma boa leitura, uma boa música, uma boa conversa, uma boa palestra. Gente, YouTube, tu bota palestra. O irmão nos falou, eu sou um viciado em palestra, eu vou dormir escutando palestra, eu acordo escutando palestra, adoro lavar louça. Não sei se os homens gostam de lavar louça, eu gosto. Então eu boto ali a palestrinha, estou lavando louça, adoro lavar uma louça, uma panelinha, coisa vai lavando, vai deixando secar e tal, né? Eu vou varrendo o pátio e tal, eu estou com uma palestra. Porque isso eu vou deixando o meu corpo cada vez mais, né, equilibrado, pronto para receber a espiritualidade que ela pode ir numa noite que a gente estiver dormindo, a gente vem na casa espírita, a gente é atendido, no nosso lar, antes de eu dormir, eu faço uma prece, peço a espiritualidade que possa me atender. Então, para que a gente não fique em esses ambientes, que a gente procure ambientes e situações que elevem o meu padrão vibratório, em que a minha autoestima esteja ela melhor para que eu me conecte aos bons espíritos. E isso a gente vai cada vez mais eliminando a depressão. Só que, gente, não é assim, tá? Ela é uma construção. Da mesma forma que ela foi atacando nós para nos atingir, ela levou 4, 5, 6 anos. Nós vamos levar 2, 3, 4, 5 anos para nos libertar dela. Porque a gente precisa mudar o quê? A nossa sintonia, a nossa conexão, o nosso vínculo com esta situação que está enraizada no espírito da gente. Nós precisamos libertar ele. Dar uma chance para que ele se transforme, que ele se modifique. E assim esse resultado vai trazer que a gente vai estar não mais tratando a nossa doença, mas nós vamos tratar a nossa saúde para que ela seja forte, que ela seja bela e que a gente esteja bem. Bem, eu preciso estar comigo. Daqui a pouco eu começo a dar bem até com aqueles que estão na volta, e a gente vai cada vez mais fazendo uma vida melhor, uma vida feliz. Nós não viemos para tristeza, nós viemos para alegria. Só basta que eu conecte. Se eu quero estar alegre, eu quero estar triste. É uma questão que eu escolho, assim como cada um de nós pode escolher ser triste ou ser feliz. A escolha é nossa. Uma boa noite.